Bom dia a todos. Hoje nós vamos trocar ideias sobre o sobrenatural e o maravilhoso. É dos livros dos médiuns, lá no item 13 em diante. O Espiritismo não aceita todos os fatos como maravilhosos ou sobrenaturais. Ao contrário, demonstra a impossibilidade de muitos desses fatos. A parapsicologia, por um longo período, tentou desmistificar a doutrina espírita, tentando provar que tudo que acontece obedece a uma lei natural, uma ordem natural. De fato, obedece, mas nós conhecemos todas as leis? Claro que não. Um amigo nosso consultou uma senhora que lê Búzios, e ela lhe disse que seus problemas estão relacionados com coisas que foram feitas para o pai dele, né? Coisa feita, e que, como o pai desencarnou, passou para ele. E isso não existe, né? Eu conversando com ele, falei: você acha isso normal? Acredita realmente nisso? Nós somos individualidades e ninguém passa para o outro algo que tenha que ser uma prova ou expiação sua, né? E nós somos responsáveis, então, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Entretanto, ocorrem manifestações naturais que parecem realmente fenômenos, parece coisa feita, né? Antigamente, inclusive, as pessoas procuravam manter em casa um gato preto, um animal, para que se alguém lhe fizesse alguma coisa, uma macumba, por exemplo, pegaria no animal. Coitado do bichano, né? Que culpa tem o bichano das nossas mazelas? Então, há coisas que realmente parecem fenômenos. Por exemplo, dizia-se que tem gente que tem olho de secar pimenteira. E de fato, certa feita, uma senhora passou na nossa casa quando ainda era criança e tinha um pé de pimenteira muito carregado. A mulher ficou admirada, começou a passar a mão. Poucos dias depois, secou até o barro onde a pimenteira fazia sombra. Posteriormente, pesquisando sobre o assunto, me informei que nas fábricas de perfume francês, as mulheres em período pré-menstrual são dispensadas do serviço, porque produz uma química na mão. E naturalmente que se ela passa a mão numa planta, poderá secar, né? E as pessoas, por superstição, diziam que tinham o olho de secar pimenteira. Então ocorre realmente alguns fatos que parecem coisa feita, né? Parece coisa do outro mundo. Há pessoas que sentem coisas que os outros não sentem, ou aqueles que veem ou ouvem coisa que os demais não veem e não ouvem. E para isso nos procuram. E alguns até dizem que ela tem que desenvolver. Já vimos anteriormente que desenvolver é buscar conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo, disse o profeta. Então, há fatos que fogem às explicações das leis que nós conhecemos, das chamadas leis naturais, né? O Livro dos Espíritos tem 1019 questões e subitens respondendo esses tipos de questionamentos, esse tipo de pergunta, né? Explicam com detalhes por que esses fatos ocorrem e aqueles que tentaram desmistificar os fatos acabaram aderindo à doutrina espírita. A gente sabe que representantes de várias escolas religiosas leem as obras de Kardec, assim como nós também fazemos questão de nos inteirar
qual o procedimento que se desenvolve nas outras escolas religiosas, né? Devemos ter as informações. E, por anos, então, como dissemos, a parapsicologia tentou explicar como naturais certos acontecimentos que ocorrem com algumas pessoas, mas acabou por colocar as coisas no devido lugar. Porque antes tudo era espírito, né? Tudo é espírito. As pessoas tinham medo dessas coisas, né? Ocorre que nem tudo é espírito. Certa feita, conversando com uma pessoa, ele estava se queixando que estava com algum envolvimento espiritual, porque sentia muitas dores do corpo. Desculpe. E eu, até por brincadeira, perguntei para ele, seu colchão é novo? Né? Porque um colchão um pouco antigo, ele se adapta ao arquétipo da pessoa, né? E fica inclusive às vezes curvado. E claro que vai interferir no nosso sistema nervoso, né? Vai provocar dores no corpo. Então, recomendei ele que trocasse o colchão e ele não voltou mais ao centro, parece que sarou do envolvimento, né? Falava para ele que estava com alguma coisa espiritual, não é. Nem tudo é espírito. Grande parte das nossas dificuldades, diz o Evangelho, capítulo 17 do Evangelho Sede Perfeito, diz que grande parte das nossas dificuldades são provocadas por nós mesmos no nosso dia a dia, pelo nosso mal proceder, ou por proceder equivocado, né, que proceda mal. Às vezes a gente está com vontade de acertar e acaba errando. O Espiritismo, esclarecendo a respeito, nos dá a chave para a compreensão de fatos inexplicáveis e inexplicados por qualquer outro meio, e que em tempos distantes passaram por prodígios. Revela como ocorreu com o estudo do magnetismo, uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida, e que dá origem à superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso e o sobrenatural desaparecem. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, passaram por prodígios antes de se lhes conhecerem a causa. Em 1776, um médico alemão chamado Franz Mesmer escreveu sobre o magnetismo. Franz Mesmer, médico, utilizava ímãs para tentar curar as enfermidades das pessoas que o procuravam. E daí surgiu o mesmerismo, que seria a cura através de ímãs a princípio. Depois, Mesmer percebeu que com as plantas faria o mesmo efeito. E até hoje a gente vê benzedeiras utilizando um galinho de arruda, uma planta, né? Uma vez perguntei para uma benzedeira como é que se benze, ela falou, não sei, meu filho, eu sei benzer. Ela não tinha uma explicação para aquilo que ela fazia. Por herança, seus pais eram benzedores, ela continuou benzendo, mas não compreendia o processo. Ela não sabia que todos nós somos doadores de ectoplasma, né? E temos condição de, uns mais, outros menos, de realizar, então, até curas. E, posteriormente, o Mesmer, que tinha começado com imã, desenvolveu os estudos com plantas, mas, na sequência das pesquisas, percebeu que a cura era através das mãos. Não há necessidade de coisas materiais. E daí dispensou o uso das plantas, ao perceber que curava com as mãos. E hoje nós temos nas casas espíritas o chamado passe espiritual, para equilibrar os chakras daqueles que se propõem a recebê-lo. Existe também os consultórios de aplicação de Reiki. E algumas outras escolas religiosas aplicam também a energização com as mãos. É possível. Inclusive, nós temos uma dificuldade na Casa Espírita porque damos o curso de passe nos meses de novembro. São 4 semanas. E a gente recomenda para as pessoas, não deem passes
nas pessoas em casa, na sua casa, na casa daquele que dá o passe. Às vezes a gente faz um socorro espiritual. Tem uma pessoa necessitada de cama, não consegue se locomover, a gente vai até a casa e aplica passe naquele que está impossibilitado de se locomover. As pessoas que podem caminhar devem ir à casa espírita, né? Devem ir em busca do auxílio. Porque Jesus nunca disse que curou ninguém. Jesus falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E essa é a proposta, né? Buscar e achareis. E as pessoas são muito acomodadas. E essa história de dar passe em casa, a gente tem visto pessoas que tiveram até que se mudar de endereço. Porque começa a trazer um, começa a trazer outro, forma aquela fila, a pessoa não consegue mais ter uma vida normal, né? Ela não consegue se alimentar direito, nem dormir direito, porque fica aquele monte de gente na porta da casa. Então, o Espiritismo o Espiritismo explica a maioria dos fatos denominados milagrosos e vem, portanto, em auxílio à religião, permitindo que se aproxime da ciência. Afinal, ciência e religião são as duas asas da evolução. Muitos dos denominados santos venerados pela Igreja Católica eram tão somente pessoas dotadas de um talento desconhecido. Desconhecido na época, como São Cupertino, por exemplo, que se levitava no ar, assim como ocorreu com Jesus, que caminhou sobre as águas. São Cupertino, na frente de diversas pessoas, ele ficava no ar, né, dentro da igreja. E assim foi canonizado santo. Nos fenômenos assim denominados, destacam-se em primeira linha as aparições, como ocorreu na transfiguração do Tabor, descrita na Bíblia, em Lucas 9:28. A gente dá a referência porque, via de regra, as pessoas nos questionam, mas está na Bíblia. Então, em Lucas 9:28, vamos ver que Jesus subiu ao monte com 2 discípulos e transfigurou-se, começou a ficar radiante após fazer uma prece, e ao lado dele apareceu Moisés e Elias. Apareceu mesmo porque os discípulos que estavam com ele falaram: mestre, queres que façamos uma tenda para Moisés e outra para Elias? Não era assim uma ilusão de ótica. O fato passaria desapercebido se Moisés não tivesse morrido já há 1.300 anos e Elias há mais de 400 anos. Portanto, embora os incrédulos insistam em negar os fatos, a Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse, apresenta manifestações da espiritualidade entre os homens. E não há como negá-las. Então, nos resta buscar compreender como ocorrem, e a doutrina espírita tem as explicações. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas escolas religiosas precisamente porque parece escapar às leis comuns e, segundo algumas pessoas, não pode ser explicado. Agora, nós conhecemos todas as leis do universo? Claro que não. Todos os dias os cientistas se debruçam sobre as leis. Por isso dizemos que as duas asas da evolução é a ciência e a religião. Outrora, os religiosos diziam que os cientistas são materialistas. E os materialistas acusavam os religiosos de serem supersticiosos, né? Pessoas ignorantes. Na verdade, a nossa caminhada evolutiva, ela está vinculada à religião e ao conhecimento filosófico. E, como não conhecemos todas as leis do universo, temos que pesquisar. A doutrina espírita nos dá uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que ninguém se satisfaz com palavras é, portanto, um poderoso motivo de convicção. Kardec
visitou 72 cidades na França, depois que escreveu o Livro dos Espíritos. E num desses lugares que ele parou para fazer palestra, nenhuma pessoa tinha ouvido falar ou assistido algum fenômeno, mas leram e compreenderam. Assim, vemos pessoas todos os dias que não presenciaram nenhum fato, não viram uma mesa mover-se, não apareceu ninguém para eles, nem viram um médium escrever, e tornaram-se tão convictas como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos crer no que vemos com nossos próprios olhos, nossas convicções seriam reduzidas a bem pouca coisa. Então é preciso pesquisar, estudar e ir atrás das nossas dúvidas para esclarecê-las. E é de bom tom que quando lemos um livro e tem uma citação bíblica, vamos lá na Bíblia, pegamos a Bíblia, damos uma pesquisada, é isso mesmo? Né? Eu já vi, por exemplo, citações bíblicas que vai na Bíblia e não é nada daquilo. Pode ser que a pessoa tenha se enganado de localização, mas não confere. Então, devemos sim pesquisar e fazer tirar nossas próprias conclusões. Né? Então, fenômenos são coisas que nós fomos convidados a acreditar durante a nossa trajetória, mas nós devemos então coisas sobrenaturais e fenômenos, para tudo ter uma explicação. Nós espíritas não temos, mas a doutrina espírita tem. E a gente convida então a pesquisarmos juntos. Até a próxima semana, quando trocaremos ideias sobre a sequência do Livro dos Médiuns.